Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se explicar. Tem um canal que está trazendo a justificativa, a explicação do que aconteceu. Canal Vida Gringa USA. Bora lá então, vamos ver o que ele diz? Rudo Pay aí, BBT, põe na tela para nós. Vamos lá, o baixinho. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Vai ser uma live relâmpago mais uma vez. A gente sabe que esse nosso canal aqui a gente não faz lives, a gente faz live no outro canal, mas é uma live relâmpago. O Xandão, ele dá 48 horas para o Bolsonaro explicar o que ele foi fazer na embaixada. Então, eu posso explicar o que o Bolsonaro foi fazer na embaixada? Bom, antes que ele venha dizer o que Bolsonaro fez, eu quero deixar muito bem claro que o que ele vai falar aí não representa a minha opinião. Antes que o Xandão venha mandar a federal aqui em casa mais uma vez. Estou apenas reagindo, tá bom? Né? Não precisa o presidente Bolsonaro ir. É uma palhaçada, uma criação da mídia. Você vê hoje no Brasil a Polícia Federal, as investigações se baseando em matérias jornalísticas. É uma coisa, assim, inacreditável que a gente vê hoje no Brasil. Você tem o Martins preso hoje por uma mentira do jornal Metrópolis. Uma matéria do jornal Metrópolis mentirosa que disse que o Martins tinha viajado para os Estados Unidos, mas não viajou, fez com que ele estivesse preso hoje. Então você vê que a polícia está se baseando em matérias jornalísticas para fazer esse tipo de investigação. A mesma coisa, a mídia vazou imagens do Bolsonaro na embaixada da Hungria. Você pergunta, primeiramente... Isso daí sobre o Martins ter sido preso por conta de notícias que são espalhadas aí em portais da esquerda e no canal lá da Globo, enfim. Isso eu já havia dito, há um bom tempo. Ixi, antes de acontecer, eu já vinha falando isso lá no canal André Carpano, que cedo ou tarde iria acontecer. Quem vazou essas imagens? Lembrando você que na nossa injustiça, você pode usar imagens hackeadas, imagens, coisas desse estilo, para inocentar alguém, mas para acusar alguém é complicado. Mas a pergunta é, quem é que entrou e pegou essas imagens dentro de uma embaixada? Existem os questionamentos. Na minha opinião, foi o próprio desgoverno Lula que pegou essas imagens. Porque eles dizem o seguinte, os Estados Unidos, New York Times, que é um jornal de esquerda, fez essa matéria para o Brasil e o mundo todo. Sendo que nos Estados Unidos, isso não é notícia. Porque um jornal americano iria propagar algo que não é notícia nos Estados Unidos? É claro que foi uma jogada. A gente joga essa matéria para o New York Times, o New York Times produz a matéria e nós aqui no Brasil usamos essa matéria dizendo que foi o New York Times que produziu. Então acredito eu que tenha sido o governo Lula que tenha obtido essas imagens. E aí me vem o Xandão e dá 48 horas para o presidente Bolsonaro explicar por que ele estava na embaixada. Bom, eu estava vendo uma coisa aqui rapidinho, que se o Alexandre de Moraes assistir a nossa live, a gente explica para ele. Ele não precisa nem conversar com o presidente Bolsonaro, né? Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. A prova cabal de tudo que a gente está falando. Olha isso aqui. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático. Pessoal, quem é que teve na Paulista no dia 25, coloca eu. Quem teve na Paulista no dia 25, coloca eu aí, por favor. Fábio, eu estive na Paulista no dia 25. Coloca eu. Você lembra dessa mensagem? Eu não fui não, porque segundo a oitiva, eu não posso ir e nem filmar. Segundo o delegado da oitiva, né, quando a federal vai aqui em casa, eu não posso ir nem filmar. Então eu só vi pela internet. Do presidente Bolsonaro? Você lembra que o Bolsonaro, ele fez ele chamou as pessoas para ir para a Paulista? Quando? Quando foi isso, Fábio? Quando foi esse post do Bolsonaro? Quando foi esse post? Pessoal, esse post do Bolsonaro foi no dia 12. No dia 12, o Bolsonaro fez esse post. No dia 12. Peraí, mas quando é que o Bolsonaro estava na embaixada? De acordo com as matérias, entre o dia 12 e o dia 14. Ué, então o Bolsonaro, que supostamente iria pedir o asilo, ele fez um anúncio a todo o povo brasileiro que estaria na Paulista no dia 25? Expliquei pra você. Derrubei toda a narrativa da mídia escrota. Toda a narrativa cai. Peraí, o Bolsonaro esteve na embaixada entre o dia 12 e o 14. E no dia 12, Bolsonaro fez um vídeo chamando a população para estar presente no dia 25. Sim. Como é que o Bolsonaro ia pedir um asilo
se ele estaria na Paulista? Hã? Lembrando a você que a vergonha desse desgoverno Lula é exatamente essa. Para você ver, o Bolsonaro começou a campanha para manifestação na Paulista no dia 12. Foram 13 dias. 12 dias mais um. 12 dias mais um. E nós tivemos aquela multidão. A esquerda fez uma manifestação com quase 40 dias. E teve aquela multidão de espaço. Tiveram 3 combis na rua. A Globo ficou até com vergonha de mostrar. Então, é basicamente a mesma coisa. Isso aqui comprova que Bolsonaro derruba toda a narrativa. Mas o problema não é esse. O problema é isso aqui. Agora eu vou explicar para vocês os 2 problemas. Vou tentar mostrar para vocês 2 problemas. Os 2 problemas reais que nós temos. Um é esse aqui pra gente dar uma risada, né? Uma gargalhada. Olha isso aqui. Lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro. Então, ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aqui é uma forma de sair do país. Você escutou isso? Ela diz que se o presidente Bolsonaro entrou na embaixada, ele saiu do país. Não dá. Cara, isso aqui é jornalista da Globo. O Bolsonaro entrou na embaixada da Hungria, então ele quebrou com os cumprimentos, porque ele saiu do país. Meu Deus do céu. Não dá pra levar isso a sério. Meu Deus do céu. Peraí, como é que é? Aonde fica a embaixada? Em Brasília. Em Brasília, não. Fica na Hungria. O Bolsonaro saiu do país. Mas, pessoal, escuta. Olha, escuta. Vamos lá. Primeiro, o seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro. Então, ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Aquilo é uma forma de sair do país, meu Deus do céu! Meu Deus! Aquilo é uma forma de sair do país. Se você entrar em qualquer embaixada, você saiu do seu país. Será se você recebe visto quando você entra na embaixada americana, no portão? Eu gostaria de entrar na embaixada, o senhor poderia me dar um visto de permisso para entrar? Será se tem a polícia imigratória no portão? O Bolsonaro, quando ia entrar na Hungria, na embaixada da Hungria... Para. Vamos ter que fazer a imigração aqui, o senhor tem um passaporte do senhor, eu gostaria do meu passaporte, dá um visto. Quanto tempo o senhor vai ficar hospedado aqui? Eu só vim aqui pro... Cara, é uma ignorância. Mas são esses imbecis funcionais que estão falando com o povo. Então, entrar na embaixada agora é sair do país. Então, o Bolsonaro descumpriu uma lei, Bolsonaro tem que ser preso, porque o Bolsonaro saiu do país. Bolsonaro saiu do país, entrando em uma embaixada em Brasília. Mas aí, a seriedade é essa aqui. Agora vamos entrar na seriedade. Vamos lá. Tinha medo. Eu perguntei à Polícia Federal, ele vai ser ouvido? Não vai ser ouvido com investigadores. Mas isso é o que acontece quando você sai da Matrix. Preste muita atenção. Tá bom. Vai entrar no bojo das investigações da tentativa de golpe de Estado. Eu perguntei para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser preso por causa de prisão preventiva? Nada, não vai ser preso. E aí vou além. Até porque ele já saiu, já está fazendo política e tal, está sem passaporte. O Bolsonaro, em algum momento teve risco de ser? Não teve risco. Por quê? Está tudo muito claro que vai se esperar todo o processo legal e, diante do processo legal, aí sim, a primeira turma, que tem 5 ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin, é porque eu estou ouvindo alguma coisa no meu ouvido, por isso está me atrapalhando, mas Zanin e o Flávio Dino e o Fux, eles vão julgar o Bolsonaro no momento certo, com o devido processo legal. Do ponto de vista jurídico, é essa situação. Do ponto de vista político, tem, lógico, um enfraquecimento enorme. Quando você vê um ex-presidente da República se refugiando, é uma testada até para um setor que votou nele. Opa, ele está com medo de quê? Ele tem culpa no cartório? Veja, eu vi no Palácio do Planalto, o presidente Lula, lá atrás, tinha muita gente falando, vai se refugiar na Embaixada de Cuba, vai se refugiar na Venezuela. Nada. Porque ele preferiu ser preso, enfrentar politicamente a situação, porque o refúgio, ele saberia que enfraqueceria politicamente, seria uma admissão de culpa.
Essa era a lógica do presidente Lula. E é o que a gente está vendo o oposto. É uma surpresa, até para aliados próximos, o Bolsonaro ter feito esse movimento de lá. E todo pode falar o que quiser. Era uma busca de uma segurança. Ele estava inseguro, ele estava com medo. E é isso que demonstra esse vídeo que foi divulgado pelo The New York Times. Bom, isso aí é outro imbecil funcional que não sabe o que fala, né? Mas um idiota que recebe dinheiro para falar asneiras na Globo. Vamos entender. Aqui ele fala algumas mentiras e algumas coisas mais complexas, né? Por exemplo, primeiro ele diz que Bolsonaro será julgado por Zanin. Olha o nome que ele deu. Zanin, Dino e Fux. Ou seja, você não vai ser julgado, vai ser condenado por esses três. Porque nenhum desses três irão julgar o Bolsonaro. Eles irão condenar o Bolsonaro. Os três aliados do Lula, né? Então não tem nem o que falar sobre isso. Logo, ele diz que ele faz uma comparação entre Bolsonaro e Lula e ele diz que os aliados do Bolsonaro, eles estão largando o Bolsonaro porque aquilo ali mostra uma fraqueza política. Eu não sei onde esse rapaz mora, deve morar dentro de uma caverna e deve estar dentro de grupo de esquerdista, mas ele não entende que toda a população brasileira que ainda tem um cérebro que não foi comido, eles sabem que existe uma perseguição política. Então o Bolsonaro não está fugindo de uma justiça. Ele não estaria fugindo da justiça. Ele estaria fugindo de uma injustiça. Não existe justiça hoje no Brasil. O que nós vemos é uma perseguição política clara. A diferença do Bolsonaro e Lula é que Lula é bandido e Lula tem um sistema do seu lado. Lula sabia, se fosse preso, o sistema carcomido bandido como ele o soltaria. Já o Bolsonaro é inimigo do sistema corrupto. Bolsonaro é inimigo da bandidagem. Lembrando que a palavra bandido que ele usou aí não é a minha opinião, viu? Antes que alguém venha mandar a federal aqui em casa mais uma vez. Não estou dizendo nada disso, viu? Estou apenas fazendo um reagimento aqui. Então, se Bolsonaro for preso, o sistema não vai soltá-lo. E nós teremos de brigar, nós teremos que mudar todo o Congresso, teremos que mudar todo o sistema para que a justiça seja feita. No caso do Lula, não. Ele sabia que seus comparsas iriam soltá-lo. Essa é a grande diferença. Lula, ele é bandido, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro é perseguido, todo mundo sabe disso. Então não existe essa questão. Agora, o mais importante ainda do que ele fala é o que eu venho falando para vocês. Pessoal, bota na sua cabeça. O Xandão, ele não quer prender o Bolsonaro. Essa não é a meta. A meta não é prender Bolsonaro. Se a meta fosse prender Bolsonaro, já o teria prendido. Fábio, por que então o Xandão ainda não prendeu Bolsonaro? Porque a meta é fazer com que o Bolsonaro perca popularidade. A meta é prender a ideia Bolsonaro. A meta é prender... Não é prender um CPF, quer dizer, o Bolsonaro. É esse Bolsonaro que é um mito, né? O mito que as pessoas dizem. Então, essa é a meta. Só que ele já perdeu, o Alexandre de Moraes já perdeu a guerra. Ele pode até ganhar uma batalha, mas a guerra ele já perdeu. Porque a guerra do Alexandre de Moraes, a guerra da esquerda, a guerra do sistema, nós derrotamos o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo não foi derrotado. Então, a visão deles é essa. Então, você vê um jornalista, boçal, fazendo toda uma cronologia de como será a prisão do Bolsonaro. Não é a primeira vez que você vê a Globo fazendo toda essa cronologia. Olha, o Bolsonaro não vai ser preso agora, o Bolsonaro vai continuar sendo investigado, as investigações serão entregues à PGR, a PGR vai entregar o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai declarar ele como réu, vai ter um julgamento no STF, um julgamento no plenário, onde o Bolsonaro será julgado por esses juízes escolhidos pelo Lula, que já falaram, vários deles, serem contra Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo, o Bolsonaro cometeu crime. Vários desses juízes, eles já confessaram o veredito, eles já confessaram o que vai ser feito. Então tudo está... Cara, a Globo detalha pra você. Como que a Globo sabe disso? Como que a Globo sabe disso? Como que a Globo sabe o que vai acontecer? Então entenda isso, pessoal. Eles não querem prender o Bolsonaro. Eles querem prender o bolsonarismo. Eles querem acabar com o bolsonarismo. É isso que eles estão tentando fazer. O Bolsonaro, eles já teriam prendido há faz muito tempo. E aí ele vem com essa conversa mole de que o bolsonarismo agora, eles estão largando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia isso, o Bolsonaro ia aquilo. Primeiro, que são só narrativas. Vamos lá. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Fugir. O Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, só que voltou. Ué, como é que você fugiu para os Estados Unidos e voltou? O Bolsonaro enviou dinheiro para os Estados Unidos porque ele queria fugir. Ué, Bolsonaro voltou. Bolsonaro foi para a Argentina, fugir para a Argentina. Bolsonaro voltou. O Bolsonaro ia fugir na embaixada.
Só que o Bolsonaro, na embaixada, provavelmente aquele vídeo foi gravado, o Bolsonaro fez uma propaganda para o dia 25 que ele estaria. Mas, de acordo com eles, o Bolsonaro estava fugindo na embaixada. Voltou. O Bolsonaro, aí você vai, o golpe. O golpe é cartão de vacina, é baleia, a ida dele para os Estados Unidos, a ida dele para a embaixada. Cara, onde está o crime? Não existe. Então é tudo narrativa, é uma comprovação de perseguição política, é uma jogada para derrotar o bolsonarismo que eles não conseguiram. Mas aí o Alexandre de Moraes não desiste. Ele continua tentando derrotar o bolsonarismo. Então ele convida o Bolsonaro para o inquérito, dá 48 horas para o Bolsonaro explicar por que ele estava na embaixada. Como eu falei para você, é só o Bolsonaro levar esse vídeo foi postado no dia 12, convidando as pessoas para o dia 25, onde ele estaria. Como que eu iria fazer um asilo político, sendo que eu falei para as pessoas que eu estaria no dia 25 na Paulista? Aí prova toda a mentira da grande mídia. Mas o que me preocupa é exatamente isso. O Alexandre de Moraes está baseado em quê para esse pedido? Baseado numa mídia. Baseado numa matéria da mídia. Então o Alexandre de Moraes segue o jornal, o que o jornal fala, ele vai e tenta fazer algo sobre isso. Então não é investigação da polícia, é investigação de jornal. É o que o pessoalzinho do UOL está falando, do Burrol. Então esse que é o grande problema que nós vivemos hoje, entendeu? Então hoje à tarde, na nossa live das 15 horas, vamos falar mais sobre isso, tem muito vídeo, tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso ainda, agregar todas as coisas que aconteceram agora no nosso Brasil, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Bom, tá aí então, né? Como eu disse, as palavras dele não representam a minha opinião sobre o que ele falou aí, concernente o Lula, Alexandre de Moraes e tudo mais, né? Já estou me prevenindo aqui para ninguém dizer que eu estou ofendendo alguém. Não estou ofendendo ninguém. Estou apenas fazendo um reagimento. Mas comenta aí o que vocês acharam. Vou deixar no link fixado os grupos do WhatsApp e Telegram para você não perder nenhuma notificação do que eu posto neste e nos meus demais canais. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Fui!